Fala pessoas, tudo jóia? Ricardo Dornes aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de um monte de gene de uma vez só, que é para a gente tirar as dúvidas de quais são esses genes que a gente chama aí de escurecedores ou clareadores, tá legal? Então vamos lá, aqui no canal a gente fala muito de gene, a gente fala muito de genética, a gente fala de diversos assuntos, mas o nosso foco aqui está sendo nesses genes. Hoje eu vou passar um apanhado de genes que vai responder uma das perguntas que vocês devem ter. Ricardo, por que eu faço um cruzamento, mas não dá o resultado que eu espero? Por que dá diferença? Tá? Muitos dos genes que eu vou passar aqui para vocês são conhecidos como genes poligênicos, ou seja, eles vão aumentando a dose do que fazem, a dose de cor, a dose das características. Eu vou falar de escurecedores e clareadores, né? O que escurece mais, o que clareia mais. Isso torna um pouco confuso, tá legal? Mas vamos lá, vamos ver aqui que a gente tem dois animais, um New Hampshire, a foto não está padrão do New Hampshire, mas e um Rhode Island Red. O que a gente vê de diferença clássica aqui? Um é mais escuro, o outro é mais claro. Então a gente vê o Rhode Island, aquele vermelho mais fechadão, marrom, que a gente chama de mahogany, que é um tipo de madeira. E a gente tem aqui o New Hampshire, que tem um amarelado, um marrom mais amarelado e tal. O que acontece? Quais são os genes, né, que permitem que isso aconteça com o animal? Olha esse outro aqui. Dois gigantes negros, um gigante negro de Jersey, preto, né, e até uma informação importante, o nome da raça americana é Black Giant. Black Giant não é traduzido por gigante negro, tá? É gigante do Black, porque Black é o sobrenome dos irmãos que criaram a raça, por isso que tem o Black Giant Black, o Black Giant Blue, Black Giant White, que é o Black Giant azul, branco ou preto. Bacana? Beleza, informaçãozinha aqui, mas aqui a gente vê que nós temos duas características diferentes, duas cores diferentes, tá? Um a gente já sabe que é o azul, mas eu vou falar que o que ele faz, ele deu uma clareada no preto, tá joia? Então, isso são genes clareadores, e se eu for pegar um animal que está mais claro para escurecer, são genes escurecedores, tá? Que é importante a gente saber aqui que um tem escurecedor, que o outro tem clareador. Mas, Ricardo, quais são esses genes? O que esses genes fazem? O que acontece? Basicamente, a gente tem dois tipos de pigmento na ave, tá? O preto, e aí o escurecedor, ele leva o animal para um preto mais sólido, um preto mais intenso, todo preto, né? Como o gigante negro. Tá? Ou o clareador, ele vai jogando o animal para tons de cinza. Tem um clareador que deixa o chocolate, né? Deixa meio marronzado, eu vou falar dele, mas indo aí no geral para o branco. O marrom, a mesma coisa, feomelanina, a mesma coisa. A gente vai desde o animal muito escuro, tá? O que a gente chama aí de mahogany, aquele marrom bem forte, até um animal mais claro ou branco também. Tá? A gente vai ver que o gene branco e recessivo ele é um clareador dos dois. Tá legal? Então é isso que os genes fazem. Então vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho dos melanizadores que escurecem a melanina. E aqui eu vou fazer um novo apanhado do Eloquus, né, que tem esse Standard Black ou Bichon aí. Tem muita dúvida, tem gente ainda não entendendo bem essa questão de série de múltiplos alelos, ela é mais complicada mesmo. Tá? E aí eu vou falar do melanizer, que é um dos melanizadores, e do charcoal, que a tradução seria aí carvão, né? São genes que vão escurecer, tá legal? Primeiro, então, vamos entender um pouquinho a questão do Eloquus aqui, tá? O que acontece? Como já falei diversas vezes, vou repetir de novo, a gente tem, e as galinhas têm, todos os animais têm, um cromossomo que vem do pai e um cromossomo que vem da mãe, tá legal? Então, não tem outra forma. A gente tem, cada animal, cada espécie tem um número de cromossomos, tá? Mas esses cromossomos, eles estão juntos, chamam cromossomos homólogos, tá? Então, eles ficam juntinhos. E em algum lugar desses cromossomos, a gente tem os genes. Esses genes ficam também um ladinho do outro. Então, basicamente, a gente tem dois genes, tá? Um que vem do pai e um que vem da mãe. Se são os mesmos genes, a gente chama de homozigoto. Se são genes diferentes, a gente chama de heterozigoto. Entretanto, só pode ter dois tipos de gene. Então, o animal selvagem, né, a galinha selvagem, o galo, os galos, ele tinha um tipo de gene, homozigoto. Geralmente, os animais selvagens não selecionados, eles são homozigotos, ok? E aí, houve uma mutação, então apareceu um segundo gene.
Perfeito, a gente não sabe qual é, porque essas mutações aconteceram há muitos anos. Então, um segundo gene. E aí esse animal poderia ser selvagem, 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 mutação, ou mutação, mutação, mas uma mutação só. É o que acontece na maior parte dos genes e é o que acontece nos genes que a gente chama monogênicos, ou seja, só tem uma variável, né, um selvagem e uma mutação. Em alguns momentos, esses genes eles sofrem mutações também. Então, no caso do E, que é a letra que foi dada para o Extended Black, que é o principal, o mais dominante de todos, tá? Então, o ELOX aconteceu outra mutação, e outra mutação, e outra mutação, e a gente tem aí diversas mutações. Aceitas são 5, tá? E eu vou trazer essas mutações aqui para vocês. Porém, a gente vai ver que tem outras possibilidades aqui ainda não aceitas, tá? Então, as aceitas são essas 5 aqui. E eu coloquei o trigo de vermelho, que eu vou dar um foco para ele aqui, tá bom? Então, a Extended Black é o animal que tem mais preto, o Birchen tem um pouco menos de preto, um pouquinho mais da feomelanina, né? Pode ser o prata ou pode ser o dourado, depender do GNS. Tá, o selvagem, que é o padrão, o brown e o trigo. As experiências que eu tenho, o trigo ele é o mais recessivo de todos. Só que existem dois trigos, tá? Então existe o trigo dominante e o trigo recessivo. O que eu fiz é o trigo recessivo. Porém, eu uso o WH, que é as iniciais do trigo. E essa denominação ela é do trigo dominante. Então isso gerou uma confusão. Então resolvi trazer também aqui para vocês do trigo. Esses animais aqui são trigo, aí não importa se é recessivo ou dominante, selvagem ou brown. Eles têm o mesmo padrão, tá? O animal de corpo preto, rabo preto, e aí pescoço, as costas e a asa de dourado. Eu trouxe da linha dourada, pode ser branco na linha prata também. Então, eles não têm diferença. Esses 3 genes no macho, eles não têm diferença. Por isso que a gente sempre mostra as fêmeas ou pintinho, tá bom? Não é o foco aqui falar muito deles, tá? Mas vocês já sabem aí que eles são iguais. Quando a gente vai para o Birchen ou para o Extended Black, a gente já tem diferença. Então, esse galo com mais prata, ele é um Birchen prata, ok? E esses dois animais, um é o Cornish, que está mais em cima, com um patinho branco no fundo, e o outro, eu não sei, foto de internet, todos são fotos de internet, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que o Extended Black não é exatamente o animal todo preto. Ele é o animal com muito preto. E aí tem umas falhas do marrom ou do prata, normal. Então, esses dois genes são genes escurecedores. Por quê? Porque eles vão escurecer o selvagem, eles vão escurecer o gene padrão. Então, essa foto do meio, esse galinho do meio, ele é um selvagem, e percebam, quando a gente compara com esses aqui, eles têm mais melanizadores, tá legal? Então, isso aqui são a série, né, do Extended Black. Fica essa ressalva para vocês. Eu vou ter mais aqui o slide dos outros genes que não são aceitos oficialmente, mas tem muitos trabalhos de cruzamento que mostram a possibilidade deles, tá? E aí eu marquei o EWH, que é o trigo dominante, dominant wheat, e o EY em cima, que é o recessivo wheat, ou trigo recessivo. Eu ainda vou trabalhar melhor isso, acho que precisa esclarecer, gerou confusão. Eu ter usado também o WH para falar de recessivo, eu acho que piorou mais ainda, ok? Mas vocês vejam que tem diversas outros genes da série ELOX, ok? E quando a gente vai olhar os pintinhos para ter certeza, a gente vê que é mais confuso ainda, tá? Então, como é que eu reconheço cada um desses genes? O Extended Black é um pintinho que nasce todo preto, só que o ventre dele é bem amarelinho ou bem branquinho. O Birchen é um todo preto, mas só tem um pouquinho de preto, de branco ou de amarelo na barriguinha. Aqui tem alguns animais carijosos, não tem importância, tá? Carijó é um outro gene que vai interferir na coloração do Birchen, tá? Mas aqui tem animais adultos Birchen sem o carijó para a gente poder ver. O Brown, daqui é Lego Brown, é o pintinho que nasce todo marronzinho. O selvagem, né, que é aquele que nasce riscadinho. E o trigo, e aqui independente se for um trigo dominante ou um trigo recessivo, ele vai nascer todo amarelinho ou todo pretinho. Qual é a diferença da dominância?
Quando eu cruzo um trigo com um selvagem, se for um trigo dominante, só sai amarelinho. Se for um trigo recessivo, só sai selvagem. Tá legal? Essa é a forma da gente avaliar. E vocês podem fazer o cruzamento aí para saber se vocês têm o gene trigo dominante ou gene trigo recessivo. Bacana? Mas bora falar de... tem mais aqui algumas imagens dos pintinhos de um dia que a gente tem variações. Ele pode ser um animal heterozigoto, que aí carrega uma codominância, ou ele pode ser um animal que está sofrendo aqui alguma influência de outros genes. Então, esses 4 pintinhos, embora não dê para ver, eles têm alguns traços que é da selvagem, e aí tem gente que chama de buttercup, enfim, tá? Tem uma série de informações que tem disso aí. Legal? É um negócio que dá pano para manga, é um gene importante, o padrão primário, que é o ELOX, a gente precisa entender. Então, vocês vão ver que, volta e meia, eu vou estar falando dele aqui. Mas vamos lá. Vamos falar do melanizador. O melanizador, ele é um gene já reconhecido. Ele age mais na borda da pena, mas ele também serve para escurecer o animal. Então, aqui hoje eu tenho um corte. Esse corte é um Extended Black, só que ele tem um melanizador. Então, você vê que ele tem um padrão mais escuro. Mas ele não é 100% preto. O triângulo da asa está dourado ali, tá certo? Porém, ele tem um melanizador. E essa hamburguesa aqui, no canto, essa com certeza é um melanizador, porque o melanizador ele é um dos genes que vai agir na interação aí com o patogene para fazer outras cores, tá? Outros padrões de cores e tal. Já falei disso no passado. Precisa de melanizadores, precisa de genes que escurecem, mas esse gene ML, ele é o gene principal para isso, tá legal? E o outro gene que eu não tenho falado aqui no canal ainda é o carpal, tá? Carvão. E ele vai agir mais no pescoço. Então, essas galinhas não têm o gene carpal, ou seja, elas não têm esse tipo de escurecedor, esse tipo de melanizador, se preferirem. Quando são galinhas Birchen, certo? Ou Extended Black, tá? Como é que eu sei? Eu precisaria olhar o pintinho para ter certeza. Mas quando eu faço a inclusão do gene, ou seja, quando eu cruzo, por exemplo, essas galinhas com galo que tem o carpal, ela vai sair uma galinha com o pescoço escuro, tá? Então, o carpal ele é recessivo. E aí outra informação aqui, né? Para esse vídeo não ficar tão longo, né? Vai ficar longo, eu vou dividir em 2 partes, mas ele é um vídeo longo, porque são vários genes que eu vou falar. Eu não vou fazer os cruzamentos que eu geralmente faço, tá? Por exemplo, carpo com outro carpo, carpo com outro normal, não vou fazer isso, combinado? Mas o melanizador, ele é dominante, o Extended Black e as outras séries do Elox eu já falei, e o Melanizer também é dominante, tá certo? Então o carpo aqui, ele é recessivo, tá bom? E ele vai ter essa função de escurecer principalmente o pescoço. Ricardo, por que principalmente o pescoço? Porque ele vai ter uma ação melhor no Birchen e no Extended Black. E uma característica do Birchen e do Extended Black é ter o pescoço, a cabeça dessa parte, às vezes o peito aqui, de outras cores, o branco ou o dourado, tá? Então, a gente vai ver a função dele mais nessas áreas, tá legal? Então, esses são os escurecedores, né, os melanizadores de eumelanina, e agora eu vou falar de alguns melanizadores de felmelanina, tá? Aqueles que escurecem a felmelanina. A gente tem 3 aqui, e aí eu trouxe o Dark Brown. O Dark Brown não é exatamente um melanizador, ele não vai escurecer a felmelanina, mas ele vai levar a felmelanina onde tem eumelanina. Eu trouxe ele aqui para a gente ver, mas basicamente que vai afetar a cor, a tonalidade do castanho, do marrom, é o AR, tá? O vermelho autossomal ou autossomal red, e o marrogane, que eu já falei para vocês, mas eu vou falar de novo, tá? Todos eles são autossômicos dominantes. Embora ele seja dominante verdadeiro, a gente vai ver que o homozigoto ele tem um pouquinho mais de diferença do que o heterozigoto. Isso acontece normalmente, tá? Na dominância completa, ok? Não são codominantes nem semidominantes, são dominância completa, mas o homozigoto ele tem um resultado um pouco melhor do que o heterozigoto, tá legal? Então aqui está uma foto do vermelho autossômico. Como é que eu sei que existe esse vermelho autossômico? Vou tentar mexer aqui para vocês, vou ver se eu consigo fazer uma coloração aqui.
Ó, essa parte aqui do animal, um pouco das costas e um pouco da asa, a gente chama de bola da asa, ok? O vermelho autossômico, ele age aí, basicamente. Entretanto, ele vai ter função também nessa parte aqui das caídas, da garupa, tem nome diferente. São essas penas das costas que caem, tá certo? Então, isso aqui, o autossomal, ele vai agir, tá? Então, deixa eu ver aqui, pronto, apaguei. Legal, combinado? Então, isso aqui é o que acontece. Aqui eu trouxe mais duas imagens de animais que têm outros genes que não são o silver e o gold, tá? E que tem também quer dizer, não é como só o silver e o gold, independente do silver ou gold, porque ou é um é o outro, né? Mas que tem o vermelho autossomal, a gente vai ver legal, tá? Embora não tenha clareza, porque eu só consigo ter certeza pelo teste de progênese se esse animal é um silver ou ele é um cream, eu vou falar do cream e do silver depois, tá bom? Mas com certeza ele tem um vermelho autossomal. Então esse vermelho autossomal, ele vai agir nessa área do corpo, eu trouxe essa foto aqui para você ver. Entretanto, em animais que têm mais vermelho, né, que é um animal gold no corpo, ele vai intensificar um pouco o vermelho, tá legal? Então a gente vai ver que tem essa diferença, mas como é que eu tenho certeza, Ricardo? Quando tem essa parte da asa, a bola da asa vermelha. Independente da cor de fundo do animal, independente do que for o animal, se ele tem a bola da asa vermelha, eu tenho o gene autossomal red ou vermelho autossômico. Combinado aqui? Beleza, gene muito importante para fazer algumas raças, como fênix e tal. Vamos lá. Agora o Mahogany. A gente sempre olha o Rhode Island Red, né? Que é essa foto maior, porque ele é a principal raça, né? Que mostra o Mahogany, mas esse Mahogany tem diversas outras raças. Eu trouxe esse aqui, acho que é um não, nem sei, ia falar que era um Orloff, mas não tenho certeza. Foto de internet. E você vê que o vermelho dele é mais intenso. Não só a bola da asa, tá? Mas ele tem um pescoço com marrom mais fechado, ele tem a garupa, ele tem a asa com marrom mais fechado. Então esse animal, ele tem um gene Bolton, isso aí é claro, dá para ver, e ele tem um gene Mahogany também. Então a gente vai ver vários animais de diversas linhas que tem o gene Mahogany. Só que o Mahogany ele só age no gold, tá? Ele não vai agir no vermelho, age no vermelho autossomal também, mas é menos. Ele vai agir no gold no geral. Ele não tem interferência no preto, tá? Ele não escurece um preto, não serve para isso. Combinado? Então tá aqui. E aí os diluidores, eu vou parar aqui por agora. Já deu um tempo legal. Eu vou falar dos diluidores no próximo vídeo, tá legal? Vou colocar esses vídeos mais ou menos na sequência, para vocês não ter uma distância muito grande. Mas vocês vão ver que tem muito gente para a gente conversar, muito gente para a gente falar, tá legal? Por isso, você precisa se inscrever, tocar o sininho aí para poder receber as notificações quando chegar o vídeo. Valeu, gente. Forte abraço aí, segura aí. Logo, logo tem o próximo vídeo. Enquanto isso, vai vendo os vídeos antigos do canal que tem muita coisa boa, tá? É bem para trás mesmo, mas tem coisa interessante lá. Valeu!